Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Anderson Silva, professor de Direito Constitucional. É sempre um prazer enorme estar com você que está se preparando para o concurso de carreiras policiais, até porque eu já estou na carreira policial há mais de 20 anos, atualmente como policial federal, e é um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que eu possa ajudá-los e o nosso propósito aqui realmente é trazer o máximo de informações para você, para que na data da sua prova você possa chegar aí com a faca nos dentes e gabaritar essa matéria, que não é nem um bicho de sete cabeças, mas que tem a sua importância dentro dos vários concursos, né? Ainda mais em se tratando da banca CESP, tá? Então a gente vai estar junto aqui em vários encontros, eu quero te chamar, te convidar a estar junto comigo, sempre animado, sempre disposto a estudar. Vamos trazer aqui a teoria, vamos fazer sempre exercícios assim que a gente encerrar cada um dos assuntos, para que realmente você possa sair daqui preparadíssimo para a tua prova, tá bom? Eu sou o professor Anderson Silva e caso você queira me encontrar lá no Instagram, Prof. Anderson Silva, no Facebook, Professor Anderson Silva 2. Sejam todos bem-vindos e que essa aula seja muito produtiva para todos nós. Vamos nessa. E o assunto que eu preparei para a aula de hoje é um dos assuntos que esteve no último edital do concurso da Polícia Civil em 2013. Todo mundo já sabe que a banca foi a banca CESP. Se você pegar lá o seu edital, esse é um dos primeiros assuntos que a gente vai encontrar lá. Classificação das normas constitucionais. Mas Anderson, o que seria essa classificação das normas constitucionais? Pessoal, olha só, a doutrina, ela olhou para a Constituição e classificou as normas da Constituição Federal de acordo com alguns aspectos, de acordo, por exemplo, com a eficácia, de acordo com a aplicabilidade das normas. Isso vai variar, você vai ver comigo, de acordo com cada doutrinador, tá bom? Então, primeiro ponto que a gente, é claro, precisa saber é que quando a gente fala de classificação das normas constitucionais, obviamente a gente vai ter como ponto de partida, como ponto inicial, as normas que estão previstas na Constituição. Convém ressaltar, nesse primeiro momento, que as normas constitucionais ou se apresentam na forma de regras ou elas se apresentam na forma de princípios. São as regras constitucionais e os princípios constitucionais. A gente vai encontrar inúmeras regras. Vamos encontrar inúmeros princípios na Constituição Federal. Anderson, teria como você me dar um exemplo de uma regra, de um princípio? É claro que o propósito não é esse, tá bom? Mas para não ficar naquele vazio, a gente pode dar como exemplo, vamos pegar aqui o artigo 22, inciso 1º da Constituição, que a gente vai estudar em aulas futuras, né? O artigo 22, inciso 1º diz lá: compete à União legislar sobre direito penal. É uma regra constitucional. Vamos pegar aqui o artigo 18, parágrafo 1º, que diz que Brasília é a capital federal. Isso é uma regra, tá bom? Regras são aquelas normas que normalmente elas vão direto ao ponto. A ideia, né, que a gente aprende lá no direito penal, a ideia do tudo ou nada. E quando há um conflito entre regras, aí você tem que uma regra pode anular uma outra regra e assim por diante, tá bom? E os princípios? Bem, a Constituição Federal está repleta de princípios constitucionais, tá? A gente tem o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade. Você estuda na administração pública o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade e assim por diante. Ou seja, são inúmeros princípios. No artigo 5º da Constituição, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, o princípio do tribunal do júri, dentre outros. O que eu quero mostrar para você é que as normas constitucionais ou se apresentam na forma de regras ou se apresentam na forma de princípios. A gente vai estudar em momento futuro como é que se soluciona, como é que se resolve eventual conflito entre princípios, principalmente, que é o que nos interessa no estudo do direito constitucional, tá bom? Mas olha só, o que eu queria que você anotasse aí no seu material, gravasse aí na sua memória, é que todas as normas constitucionais, eu estou dizendo todas, tá? Todas as normas constitucionais, elas são dotadas de eficácia jurídica. Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia, a chamada eficácia jurídica. Anderson, o que é eficácia jurídica? Pessoal, eficácia jurídica, primeiro, eficácia é capacidade de produzir efeitos, não é isso? A gente está classificando as normas constitucionais, todas elas são dotadas de eficácia.
eficácia jurídica todas as normas constitucionais têm. Por quê? Porque elas impõem direitos, porque elas impõem deveres, porque elas impõem obrigações, elas criam para todos direitos e obrigações. Agora, muito cuidado. Apesar de todas as normas constitucionais serem dotadas de eficácia jurídica, nem todas as normas constitucionais, nem todas as normas constitucionais possuem a chamada eficácia social. Nem todas as normas constitucionais possuem eficácia social. O que seria eficácia social? É a respeitabilidade da norma pela população. A população respeita, o povo respeita ou não as normas da Constituição. Existem normas que sim, mas existem normas que não são respeitadas, às vezes, nem por aqueles que estão no poder, tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui, é um ponto inicial. Enquanto todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, nem todas as normas constitucionais possuem eficácia social, tá bom? Então tá, quando a gente classifica as normas constitucionais, nós as classificamos na visão de determinados doutrinadores, de determinados autores. E aí, a classificação mais tradicional das normas constitucionais é, sem dúvida nenhuma, a classificação do professor José Afonso da Silva, talvez hoje o maior constitucionalista brasileiro vivo, né? O professor José Afonso da Silva ajudou na construção, na elaboração da nossa atual Constituição, deve estar beirando os quase 100 anos de idade, mas ainda é um rapaz vivo, né? Então, na classificação do professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais, elas podem ser classificadas quanto à eficácia e também quanto à aplicabilidade, tá bom? As normas serão classificadas na visão do José Afonso quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. Apenas para fins de conhecimento, né, para esclarecimento, eficácia é a capacidade que uma norma tem de produzir efeitos, tá bom? Então, fazendo uma comparação, imagine que você toma uma medicação e a medicação produz efeitos no seu organismo, ela foi eficaz. Então, a norma constitucional, ela é eficaz quando ela produz efeitos no mundo jurídico. Essa é chamada eficácia. Agora, a aplicabilidade é a maneira como a norma incide aos fatos e situações da vida real. Você já viu comigo que eficácia jurídica, todas as normas constitucionais têm. Eficácia social, nem todas elas têm. Então, o professor José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. E quanto à eficácia, as normas constitucionais, na posição do José Afonso da Silva, são classificadas em normas de eficácia plena ou em normas de eficácia contida ou ainda em normas de eficácia limitada, tá bom? Essa é a classificação do professor José Afonso da Silva. As normas têm eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Mas, como ele classifica também quanto à aplicabilidade, na classificação do José Afonso, as normas de eficácia plena, elas têm aplicabilidade direta, aplicabilidade imediata e aplicabilidade integral. Isso aqui é o seguinte, vai ter que decorar, isso é teoria doutrinária, tá bom? As normas de eficácia contida, elas se parecem muito com as normas de eficácia plena, tá bom? A gente vai ver isso. Mas no tocante à aplicabilidade, enquanto as normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, as normas de eficácia contida também têm aplicabilidade direta. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata, as contidas também, aplicabilidade imediata. E enquanto as normas de eficácia plena têm aplicabilidade integral, aqui eu tenho um ponto que vai diferenciá-las, tá? As normas de eficácia contida, elas têm aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. Mas não integral. Por que isso, Anderson? Porque existe uma possibilidade de que os efeitos, a eficácia da norma contida sejam diminuídos, sejam contidos, sejam restringidos, tá joia? E a norma de eficácia limitada? Ela não tem aplicabilidade direta, ou seja, a aplicabilidade dela é indireta, a aplicabilidade dela não é imediata e sim mediata, tá bom?
E ela não tem aplicabilidade integral porque a aplicabilidade dela é reduzida. Agora vem cá comigo você, olha o que acontece. A norma de eficácia plena é aquela norma que desde o momento em que a Constituição é promulgada, ela consegue produzir todos os seus efeitos. Ela não precisa de nenhuma complementação legislativa. Ela já nasce plena. Veja que o nomezinho aqui nos ajuda. Eu costumo dizer que no direito as palavras sempre querem nos dizer alguma coisa. Vá na palavra. O que é pleno? Pleno é que está na sua plenitude, não precisa de nada. A norma de eficácia plena ela é completa em si mesma. Não depende de qualquer complementação legislativa. E a sua aplicabilidade é direta, porque ela incide de forma direta aos fatos e situações da vida real. Imediata, porque essa incidência é imediata, sem qualquer intermediação. E integral, porque todo o conteúdo da norma vai ser aplicado. Agora, olha como se parecem as normas contidas e as normas plenas. Norma plena, aplicabilidade direta, imediata e integral. Norma contida. A norma de eficácia contida é aquela que, assim como a plena, desde o momento em que a Constituição é promulgada, ela também consegue produzir seus efeitos. Ela também não precisa de nenhuma complementação legislativa, mas existe um ponto que vai diferenciá-la da plena. A norma de eficácia contida pode, no momento futuro, no momento superveniente, ter os seus efeitos contidos, restringidos, né? Por isso que ela se chama contida, tá bom? A aplicabilidade dela também é direta e imediata, entretanto, não integral. E por que, Anderson, não integral? Justamente pela possibilidade dela ter os seus efeitos restringidos, tá bom? E por fim, a norma de eficácia limitada, chamada também pelo José Afonso da Silva de norma diferida. Ela aparece em prova também com o nome de norma de eficácia diferida, tá bom? Essa norma é aquela que, com a promulgação da Constituição, ela não consegue produzir todos os seus efeitos, tá bom? É a norma que sempre vai depender de uma complementação, de uma integração legislativa para que ela possa produzir todos os seus principais efeitos. É só você pensar assim, o que é algo limitado? Algo limitado é algo dependente de alguma coisa. Mas a gente está falando de normas constitucionais. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que, no momento da promulgação da Constituição, ela não é completa em si mesma. Ela sempre vai depender de uma complementação legislativa para que possa produzir todos os seus principais efeitos, tá bom? A aplicabilidade dela é indireta, imediata e reduzida, tá joia? Agora, vamos conversar de forma separada sobre cada uma delas, né? Começando aqui pela norma constitucional de eficácia plena. Então, vem cá comigo, normas constitucionais de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena. O que eu preciso, Anderson, saber sobre as normas de eficácia plena? Preciso saber, primeiro, que elas são auto-aplicáveis, tá bom? Elas são auto-aplicáveis. Precisa saber que elas não dependem de complementação legislativa, para produzirem todos os seus efeitos, os seus efeitos. E por quê? Porque os efeitos dela já são plenos, tá bom? E ela não pode, aqui comigo, ela não pode, tá? Essas normas não podem ter os seus efeitos restringidos, ou seja, ela nasce plena e ela termina plena. Se ela nasce 100%, ela termina 100%. É uma norma que nasce completa em si mesma, é uma norma que não precisa de nenhuma complementação, porque ela já completa, por isso que ela é chamada de plena, e ela não pode ter os seus efeitos restringidos, tá bom? Anderson, me dê alguns exemplos aí. É claro que eu vou anotar aqui alguns exemplos de norma de eficácia plena, mas é muito importante que você abra a sua Constituição e confira esses exemplos lá, tá bom? Eu posso dar como exemplo, vamos pegar aqui o artigo 5º, inciso 3º da Constituição. A Constituição diz assim, ó, que não haverá
a pena de tortura, não haverá tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Desde o dia em que a Constituição foi promulgada, já foi proibida a tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Me dê outro exemplo. Artigo 18, parágrafo 1º, Brasília é a capital federal. Desde que a Constituição foi promulgada, Brasília é a capital federal. É uma norma que diz tudo, ela é completa em si mesma, ela não precisa de nenhuma complementação legislativa, tá bom? Está lá no artigo 18, parágrafo 1º da Constituição. Anderson, me dê aí mais um exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Vamos pegar, por exemplo, o conjunto das imunidades parlamentares previsto no artigo 53. Desde o momento que a Constituição foi promulgada, os deputados federais e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, tá? Então eu vou deixar esses 3 exemplos aqui, mas não deixe depois de ler na sua Constituição cada um deles para você entender toda essa teoria e aplicar a teoria, tá joia? A segunda norma é a norma constitucional de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia contida. Eu gosto sempre de anotar sobre a norma constitucional de eficácia contida que elas nascem plenas em seus efeitos, tá? A norma contida é muito parecida com a norma plena, tem 2 diferenças, mas elas se parecem muito. Nascem plenas em seus efeitos. Se nascem plenas, elas não precisam isso de complementação legislativa. Não precisa de qualquer integração por lei para produzir os efeitos, porque os efeitos delas são completos. Agora, olha o primeiro ponto que vai diferenciá-las das normas de eficácia plena. Enquanto as normas de eficácia plena não podem ter seus efeitos restringidos, essas aqui podem, tá? Então, os seus efeitos podem ser restringidos, por isso que ela é chamada contida, né? Ou seja, os efeitos poderão ser contidos, né? A ideia de diminuídos, tá bom? Os seus efeitos poderão ser restringidos por, primeiro, segundo a doutrina, os efeitos da norma de eficácia contida vão poder ser restringidos por emenda constitucional, poderão ser restringidos também por lei, olha só, a lei infraconstitucional pode restringir os efeitos da norma contida e esses efeitos também, segundo a doutrina, isso já foi cobrado em prova do CESP, também poderão ser restringidos por conceitos, os chamados conceitos ético-jurídicos, tá? São chamados conceitos ético-jurídicos. E o que não falta na norma constitucional de eficácia plena são os exemplos, tá? O que não faltam nas normas constitucionais de eficácia plena são os exemplos. A gente tem muitos exemplos no artigo 5º, né? O melhor exemplo, o mais cobrado em prova, aquele que cai em toda prova. Se falar assim, qual é o exemplo que pode cair em prova? É esse aqui, o artigo 5º, inciso 13, que fala sobre a liberdade de profissão. A Constituição diz que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, existe uma liberdade de profissão. E enquanto a lei não estabelecer qualquer qualificação, exigência para o exercício de uma profissão, é livre o exercício dessa profissão. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, é o que mais cai em prova, tá bom? A gente tem como exemplo também o artigo 5º, inciso 15, que fala da liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz, tá bom? A gente tem o próprio artigo 5º, inciso 6º, que trata, e o 7º também, ambos tratam da liberdade de crença religiosa, liberdade de assistência religiosa, são todos exemplos de normas de eficácia contida, tá bom? E por fim, chegamos àquelas normas que a doutrina do professor José Afonso classifica como normas constitucionais de eficácia
eficácia limitada. Normas constitucionais de eficácia limitada. Essas normas, diferente das duas anteriores, são aquelas que sempre vão depender, elas sempre dependem de complementação legislativa, legislativa, tá bom? Para produzirem todos os seus efeitos, para produzirem todos os seus efeitos, tá bom? Eu vou sublinhar aqui a palavra todos, ó, todos. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque lá no início eu te disse que todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica, ou seja, não existe norma constitucional sem eficácia jurídica, todas têm, inclusive as normas constitucionais de eficácia limitada. Ou seja, elas sempre vão depender de uma complementação. Quando se fala em complementação, é uma integração que deve ser feita, por exemplo, por lei. Então você tem uma norma constitucional aleijada, dependente de complementação. Quem é que vai complementar os efeitos dessa norma? A lei. Uma emenda constitucional, uma outra norma vai precisar complementar os efeitos, tá bom? Agora, muito cuidado, por quê? Porque as normas constitucionais de eficácia limitada, elas se dividem em duas espécies, eu posso chamar de dois tipos, tá bom? Primeiro, as normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo ou organizativo. São as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. O nome é bem sugestivo, nos ajuda muito, né? Essas normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo, segundo o próprio José Afonso, são aquelas que vão definir ou estabelecer diretrizes, que vão estabelecer regras para a criação de órgãos, institutos ou entidades. Por isso que se fala de princípio institutivo. São normas que traçam diretrizes para a criação de institutos, de órgãos, de entidades. A gente tem como exemplo dessas normas o artigo 88 da Constituição. Temos como exemplo dessas normas aqui o artigo 37, inciso 7. Temos como exemplo o artigo 37, inciso 19. Eu quero comentar com vocês cada um deles aqui, porque eles falam justamente sobre essa possibilidade de criação, por exemplo, de órgãos públicos. O artigo 88 define que somente por lei poderá ser criado órgão público. Ou seja, a criação de órgãos públicos, ministérios, precisa de lei. É uma norma constitucional que só vai completar os seus efeitos quando a lei for elaborada pelo legislador. O mesmo acontece no artigo 37, inciso 7. A Constituição diz que é garantido ao servidor público o direito de greve, que será exercido nos termos de lei específica. Olha só, um exemplo que sempre despenca em prova. O direito de greve previsto no 37.7 para você, servidor público, é uma norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo ou organizativo. E o 37.19, que você estuda aqui, estuda lá no direito administrativo, é a norma da Constituição que prevê, por exemplo, a possibilidade de criação por lei específica das autarquias, tá? Vou botar aqui exemplo de criação de autarquias, tá bom? Ou seja, precisa de lei. O que eu quero deixar assim como dica para você é que normalmente isso é uma regra, tá? Não significa que só vai ser se for assim, não. Em regra, as normas de eficácia limitada são aquelas que o próprio texto constitucional vão exigir a elaboração de algo por meio de lei. Então a Constituição diz assim, ó, a lei estabelecerá, a lei definirá, nos termos da lei, na forma que a lei estabelecer, tá bom? Eu estou dizendo que isso é em regra. Pode ter caso que se faça menção à lei, entretanto a norma seria uma norma contida e não limitada, tá bom? E aí a gente tem também, como outra espécie de norma de eficácia limitada, as normas de eficácia
Normas constitucionais de eficácia limitada, isso, limitada, de princípio programático. Inclusive, elas vêm essas aqui vêm expressas lá no seu edital. As normas constitucionais de eficácia programática são aquelas que elas definem metas, elas definem programas, por isso que são chamadas de programáticas, definem programas. Elas definem objetivos. E essas metas, programas e objetivos, eles devem ser seguidos, isso, pelo legislador, tá bom? Pelo administrador, podemos dizer assim, ó, pelo administrador, tá bom? De certa forma, essas metas, programas e objetivos vinculam a atuação do Estado, tá bom? Vem cá comigo, olha só. Normas de eficácia limitadas programáticas. Programas são metas, objetivos, são aquelas que vão vincular, de certa forma, a atuação do Estado, no sentido que o Estado tem que fazer aquela norma funcionar. E um exemplo bem bacana que a gente tem aqui, eu vou deixar anotado aqui exemplos de normas de eficácia limitada. Voltando aqui. Exemplo de norma de eficácia limitada, a gente tem, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal, que estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil. O artigo 6º da Constituição Federal, que define quais são os direitos sociais, né? O artigo 6º, vou puxar aqui o artigo 6º, que define quais são os direitos sociais, tá bom? Dentre outros exemplos de normas de eficácia limitada de princípio programático. A gente está encerrando esse primeiro bloco, não saia daí, eu já retorno para a gente continuar falando sobre a classificação das normas constitucionais. Grande abraço.